Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Leandro Paraense e hoje eu estou aqui para falar sobre a diferença entre trespasse e cessão de cotas de uma sociedade. É um tema aparentemente bastante simples, mas que me foi trazido recentemente em função de uma advogada que se viu em meio a esse imbróglio e que tinha o contrato sendo cuidado por 2 escritórios de advocacia. E qual não foi minha surpresa quando eu vi que, na verdade, estava havendo uma cessão de cotas e o contrato estabelecido dispunha todo ele sobre trespasse. Era um contrato de cessão de fundo de comércio, embora na prática estivesse havendo a cessão das cotas. Qual foi o equívoco? Então, qual é a diferença? Bom, antes de tudo, precisamos lembrar que existem 2 tipos de pessoas no direito, ou para o direito. As pessoas naturais, aquelas feitas de carne e osso como nós, antigamente chamadas pelo direito também de pessoas físicas e hoje ainda muito comumente chamadas de pessoas físicas, e as pessoas jurídicas, que podem ser de várias espécies, sendo que no direito privado, ou as chamadas pessoas jurídicas de direito privado, são em 6 espécies, a saber, associações, fundações, partidos políticos, organizações religiosas, sociedades e, mais recentemente, a Eireli. O que é importante frisar é que toda vez que se tem um negócio, você tem um patrimônio, ou como o direito chama, um estabelecimento, o que se tem é que esse estabelecimento empresarial pertence a uma pessoa empresária. Essa pessoa empresária, ela pode ser tanto uma pessoa natural, chamada empresário individual, quanto uma pessoa jurídica, por exemplo, uma sociedade. E o que é curioso notar é que este patrimônio para o direito, conforme está estabelecido a partir do artigo 1142 do Código Civil, é que esse patrimônio pertence à pessoa. A saber, se nós temos uma sociedade, eu e mais um sócio, na prática, essa sociedade, ela é que é a detentora do estabelecimento. Ela é a detentora dos bens que compõem o estabelecimento. Que bens são esses, Leandro? Ora, bens materiais, os bens imateriais, aí incluídos marcas, patentes, mas também créditos, obrigações, contratos, contrato de trabalho, contrato de fornecedores, incluindo, por exemplo, o contrato de locação. Além disso, também faz parte do estabelecimento, embora não seja bem, não seja propriedade do estabelecimento, aquilo que o estabelecimento agregou, né? Aquela coisa intangível que normalmente se chama de aviamento, que acaba, ou goodwill para muita gente, que acaba, para sua constituição, levando em conta o ponto comercial, clientela, freguesia, etc. O que acontece, nós precisamos ter bastante claro isso, é que se nós vamos mudar os sócios de uma sociedade, não estamos mudando o fundo de comércio. Porque o fundo de comércio, o estabelecimento empresarial, o patrimônio pertence à sociedade. Isso é muito importante se frisar. Se pertence à sociedade, não há que se discutir a transferência desses contratos, porque mudam-se os sócios, mas a pessoa jurídica permanecerá a mesma. Logo, se você quiser se desfazer de um negócio, é preciso verificar primeiro se você está diante de se você é dono de uma sociedade ou se você atua em nome próprio, como empresário individual. Lembrando que o empresário individual tem CNPJ, mas ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma pessoa diferente, então ele não pode vender-se. O que ele vende é o patrimônio que ele tem. No caso da sociedade, se você é sócio de uma sociedade, você tem 2 opções. Ou você fica com a sociedade e a sociedade vende, aliena para outra sociedade o seu estabelecimento, incluídos aí os bens materiais. Os bens imateriais, esses bens imateriais, tanto dívidas quanto créditos, contratos em geral, e
Consequentemente, o goodwill, o aviamento, né, aquela boa impressão da empresa acompanha o negócio. Você tem ainda uma segunda opção, que seria, em vez de vender o negócio de uma sociedade para outra, é o sócio se desfazer das suas cotas. E aqui é que está o ponto crucial. Se eu tenho um contrato de locação, por exemplo, como um dos contratos integrantes do estabelecimento, eu tenho que averiguar, este contrato de locação está em meu nome ou está em nome da sociedade? Se eu sou um empresário individual, ele só pode estar em meu nome. Se eu sou sócio de uma sociedade, muito provavelmente esse contrato, como quase todos os bens do negócio, do empreendimento, pertencem, estão em nome da sociedade. Se há uma mudança de sócios, a sociedade permanece a mesma. Seu CNPJ não muda, seu NIR, que é o número de identificação de registro de empresas, tá? Que é um número junto à junta comercial, definido pelo DNRC, Departamento Nacional de Registro de Comércio, não muda. Inscrição estadual não muda, CGA, inscrição municipal não mudam. Logo, continua a mesma pessoa jurídica detentora dos mesmos direitos. Razão pela qual foi bastante frustrante verificar, nesse caso concreto que eu recebi, que dois escritórios importantes estavam fazendo, na prática, uma cessão de cotas com alteração contratual e tudo, de 2 sócios passando para 9 sócios as suas cotas. Porém, no contrato particular firmado entre eles, para além daquele que foi a registro, as partes se obrigavam através de um contrato de trespasse, que é nada mais do que essa alienação do estabelecimento, ou seja, do patrimônio. Mas aí eu pergunto a vocês, e vocês já estão cientes, através dessa pequena dica, dessa pequena aula, de que é possível fazer isso neste caso concreto? Óbvio que não. Se eu estou cedendo as cotas da sociedade, não há porquê e não há como ceder o patrimônio que é da sociedade. Você já está cedendo à sociedade. E esta mesma sociedade continuará proprietária dos mesmos bens. Logo, a locação continuará em nome da sociedade, os contratos de trabalho continuarão em nome da sociedade, tudo continuará em nome da sociedade. Não houve, se há alteração contratual, não há transferência de fundo de comércio, porque o fundo de comércio, o estabelecimento, o conjunto de bens e contratos é da pessoa jurídica. Ok? Se por acaso esses 2 sócios não quisessem passar a sua sociedade, quisessem que uma nova sociedade ou um empresário individual, ou seja, uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, assumisse o negócio sem assumir a sociedade, aí sim você faria um contrato de trespasse, que pode ser conhecido também como contrato de alienação de fundo de comércio, no qual você muda de uma pessoa, nesse caso uma pessoa jurídica, para outra pessoa, nesse caso uma pessoa jurídica ou física, tanto faz, todo o patrimônio da pessoa, todo o seu estabelecimento. Então, para fechar e só para ficar a dica e não esquecer jamais, toda vez que você estiver diante de uma transferência de patrimônio de uma pessoa física ou jurídica, natural ou jurídica, para outra pessoa natural ou jurídica, ou seja, passando todo o estabelecimento, todo o empreendimento com seus bens materiais e imateriais, você está diante do trespasse ou alienação do fundo de comércio. Contudo, se você está diante da situação de transferir a titularidade, a propriedade de uma pessoa jurídica para outra, como por exemplo transferindo as cotas de uma sociedade para outra pessoa, seja ela física, seja ela pessoa jurídica, aí você está diante de uma cessão de cotas e o estabelecimento não mudará de dono. Era da pessoa jurídica, continuará sendo da mesma pessoa jurídica. Ok? Espero vocês no nosso próximo encontro aqui neste mesmo canal.